Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre desvios condicionais. Os desvios condicionais, então, são formas de trabalhar, de construir um algoritmo de forma que ele se torne mais complexo. Não podemos esquecer, então, da forma como nós íamos construir os nossos programas. Inicialmente, eles tinham um único fluxo. Por exemplo, fazia a leitura de um valor, somava esses dois valores e apresentava um resultado. Porém, com o crescimento da complexidade dos programas desenvolvidos, começa a surgir a necessidade de eu criar novos fluxos, ou seja, eu construir programas que têm caminhos diferentes a partir dos dados que alguém insere. Por exemplo, observem esses dois exemplos aqui. Se o combustível estiver acabando, devo abastecer o veículo. Se chover, devo levar o guarda-chuva quando sair de casa. Observem que são condições e o fluxo do meu programa vai ser diferente a partir das minhas informações dadas ao programa, né? Então, eu vou ter lá um medidor de combustível e se ele estiver acabando, eu vou fazer algo. Eu vou ter um medidor da quantidade de chuva ou da umidade do ar, não sei. Mas se estiver chovendo, eu devo levar o guarda-chuva, tá? Então, são condições que devem ser atendidas e que, se nós voltarmos para o exemplo anterior, observamos que não poderiam ser implementadas até então, tá? Para que eu possa construir, então, essas estruturas, esses novos fluxos, eu tenho algumas ferramentas, né? A primeira delas são os operadores relacionais, que me permitem fazer, então, observações, ou seja, comparações de relação entre determinados valores. Por exemplo, eu posso verificar se um valor é igual ao outro, se ele é maior, se ele é menor, se ele é maior ou igual, se ele é menor ou igual ou se ele é diferente. Observem que os símbolos aqui já são símbolos conhecidos, né? Então, símbolo de maior, menor, de igualdade, né? Exclamação, quando eu vou criar algo diferente, né? Mas eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu quero. Então, maior e maior ou igual tem um resultado diferente, né? Nesse caso, quando eu faço uma comparação para verificar se um valor é maior que o outro, eu só quero saber se ele é exatamente maior. Se eu quiser verificar que ele tem um valor igual ou maior, eu utilizo uma outra forma de comparação, que é o maior ou igual. Parece óbvio, mas é importante que a gente preste atenção a esses detalhes, tá? Outro detalhe importante, quando eu quero verificar se um valor é igual ao outro, eu vou utilizar dois símbolos de igualdade. Se eu utilizar só um, eu estou fazendo uma atribuição, que seria passar o valor da direita para a esquerda. E aqui não, nesse caso eu quero fazer comparações, tá? Além disso, eu também posso utilizar operadores lógicos. Os operadores lógicos, então, partem da lógica booleana e nos permitem construir condições aninhadas, ou seja, condições maiores, a partir de valores lógicos, tá? Nesse caso, nós vamos trabalhar nesse semestre, nesse módulo, os operadores lógicos AND, OR e NOT, que podem ser também traduzidos para e, ou e não, e que tem o seu símbolo no Portugal como e, ou exclamação, tá? Para que a gente possa conhecer e saber utilizar, é importante que nós exploremos e saibamos utilizar o e, por exemplo, né? Nesse caso aqui, eu trouxe a tabela verdade do operador lógico e, que é o que nos permite entender o seu funcionamento. Então, uma tabela verdade tem relação então com a lógica booleana e nos permite então saber qual seria o resultado de uma comparação entre valores lógicos utilizando um determinado operador lógico. Nesse caso, o e, como eu já falei. Observem que nós temos verdadeiro e falso. O resultado é falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Quais são as conclusões que eu tiro a partir dessa pequena tabela verdade de somente comparações entre dois valores? Eu posso fazer comparações entre mais valores, tá? Mas o que eu tenho que ter em mente é que, quando eu utilizo a comparação com o operador lógico e, só vou ter resultado verdadeiro se todos os valores envolvidos na comparação forem verdadeiros, certo? Qualquer sinal de um valor falso invalida aquela comparação, torna ela uma comparação falsa. Diferente do ou. O ou, então, conforme a nossa leitura, seria verdadeiro ou falso, verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Nesse caso, eu só vou ter um falso quando não houver nenhum verdadeiro. Ao mesmo tempo, a presença de qualquer verdadeiro torna aquela verificação
uma verificação verdadeira. A gente não pode esquecer que todas essas comparações sempre são feitas com valores do tipo lógico ou do tipo boolean, para quem estiver trabalhando com outra linguagem de programação que não o Portugal. Não podemos também esquecer da tabela verdade do not ou do não, que nada mais é, então, o inverso do valor que nós temos. Observe que se eu tenho o inverso de verdadeiro, eu tenho falso. E se eu tenho o inverso de falso, eu tenho verdadeiro. Tá? A partir do uso da combinação de operadores lógicos com operadores relacionais, então eu posso começar a construir comparações entre valores que tornam o meu programa mais complexo. Por exemplo, se o combustível for menor que 5 litros, faça algo. Se esse chovendo for igual a sim, né, então faça algo também. Outro exemplo, aqui um pouco mais complexo e já utilizando então um operador lógico. Se o combustível for menor que 5 litros e não tem nem, ou tem um posto, ou seja, se a variável tem posto, tem um valor de sim para ela, né, então eu vou fazer algo, ok? Provavelmente abastecer. Observem que no primeiro exemplo a gente usou um operador relacional, no segundo também, e no terceiro exemplo nós juntamos então e fizemos uma comparação maior, tá? Uma comparação mais complexa. Observem nesse caso que se combustível menor que litros for verdadeiro e tem posto igual a sim, retornar verdadeiro, então é verdadeiro e verdadeiro, significa que eu vou atender essa condição. Tá? Lembrando, como eu falei, que essas comparações com operadores relacionais ou operadores lógicos sempre resultam em algo relacionado a um tipo lógico e sempre vai ter um resultado verdadeiro ou falso, true ou false, 0 ou 1, ok? Seguindo, como é que eu faço então para implementar essas estruturas num programa de computador, no meu algoritmo, né? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, quando eu começo a sintetizar, eu começo a estruturar um algoritmo, eu começo a observar que eu já utilizo aquele pensamento dentro do meu cotidiano. Então, sempre que eu falo numa condição, eu não posso esquecer que eu utilizo a palavra se, né? Então, observem essa estrutura. Se, a minha condição, entre parênteses, abre chaves para indicar a abertura de um bloco, faz algo, se essa condição for verdadeira, fecha o bloco, tá? Então, como eu falei antes, o resultado de uma instrução C, ou seja, o resultado desse comparativo, sempre é um valor lógico. Então, se ele for verdadeiro, ele vai fazer isso aqui, ok? Se não, ele não vai fazer isso, mas isso é algo para a gente ver na aula que vem. Observem esse nosso exemplo, tá? Eu tenho aqui um programa que faz a leitura de um valor inteiro. Então, declarei valor 1, digitei lá, imprimi, digite um valor inteiro, leia valor inteiro 1. Se o valor 1 for maior que 10, imprima ou escreva o valor é maior que 10. Se o valor 1 for menor ou igual que 10, o valor não é maior que 10. Observem que nesse caso a nossa estrutura é muito clara, né? Eu tenho ali um valor dentro de uma variável e eu estou comparando as variáveis. Se a minha variável 1 for maior que 10, se isso aqui for verdade, eu vou fazer o que está aqui dentro. Se isso aqui for verdade, eu vou fazer o que está aqui dentro, certo? Então essa é a estrutura básica de um programa que tem então um desvio condicional. Quando eu falei lá no início de programas mais complexos, eu quero que vocês não esqueçam e lembrem. Antes nós só tínhamos um fluxo único, nós sabíamos o que era esperado do nosso programa. Aqui não, o que vai ser impresso pelo programa vai depender da entrada que o usuário informar para ele. Aqui nós temos um exemplo um pouco mais complexo, a respeito da possibilidade de alguém dirigir ou não. Observem que nós temos duas variáveis, a variável idade e a variável carteira, né? Então digite a sua idade, o usuário vai informar a idade dele. Você tem carteira de motorista? Informe S ou N, sim ou não. Ele vai informar S, tá? Então é um caractere, é uma letra só, ok? Se a idade for maior ou igual que 18 e carteira for igual a S, então se isso for verdade e isso aqui também, observe o detalhe do E aqui dentro, tá? Então se essa e essa forem satisfeitas, significa que ele pode dirigir.
Ou seja, para que uma condição utilizando E seja atendida, as duas verificações que ela está comparando têm que ser verdadeiras. Aqui embaixo, então, nós temos um caso contrário. Se a idade for menor que 18 e carteira igual a N, então escreva: você não pode dirigir. Vamos fazer um teste aqui. Se o usuário tiver 17 anos e tiver carteira, ele pode dirigir? Não, certo? Não poderia dirigir, porque para poder dirigir ele tem que ter maior que 18 anos ou igual a 18 anos e possuir carteira, tá? Então, se existisse alguma brecha para que isso fosse possível, nosso programa então não autorizaria ele a dirigir. O que nós vimos aqui, pessoal, são exemplos de como implementar, então, essa estrutura condicional, tá? Baseando-se, então, no uso do comando C para criar as estruturas, o operador lógico e operadores relacionais, tá? Observem que vocês não precisam necessariamente criar um único C dentro do programa, podem ter vários, inclusive posso ter um dentro do outro, ok? Então, a necessidade é que vai fazer com que vocês identifiquem o número de Cs ou se dá para fazer tudo num C, a verificação, certo? Bons estudos e bom trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre desvios condicionais. Os desvios condicionais, então, são formas de trabalhar, de construir um algoritmo de forma que ele se torne mais complexo. Não podemos esquecer, então, da forma como nós íamos construir os nossos programas. Inicialmente, eles tinham um único fluxo. Por exemplo, fazia a leitura de um valor, somava esses dois valores e apresentava um resultado. Porém, com o crescimento da complexidade dos programas desenvolvidos, começa a surgir a necessidade de eu criar novos fluxos, ou seja, eu construir programas que têm caminhos diferentes a partir dos dados que alguém insere. Por exemplo, observem esses dois exemplos aqui. Se o combustível estiver acabando, devo abastecer o veículo. Se chover, devo levar o guarda-chuva quando sair de casa. Observem que são condições e o fluxo do meu programa vai ser diferente a partir das minhas informações dadas ao programa, né? Então, eu vou ter lá um medidor de combustível e se ele estiver acabando, eu vou fazer algo. Eu vou ter um medidor da quantidade de chuva ou da umidade do ar, não sei. Mas se estiver chovendo, eu devo levar o guarda-chuva, tá? Então, são condições que devem ser atendidas e que, se nós voltarmos para o exemplo anterior, observamos que não poderiam ser implementadas até então, tá? Para que eu possa construir, então, essas estruturas, esses novos fluxos, eu tenho algumas ferramentas, né? A primeira delas são os operadores relacionais, que me permitem fazer, então, observações, ou seja, comparações de relação entre determinados valores. Por exemplo, eu posso verificar se um valor é igual ao outro, se ele é maior, se ele é menor, se ele é maior ou igual, se ele é menor ou igual ou se ele é diferente. Observe que os símbolos aqui já são símbolos conhecidos, né? Então, símbolo de maior, menor, de igualdade, né? Exclamação, quando eu vou querer algo diferente, né? Mas eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu quero. Então, maior e maior ou igual tem um resultado diferente, né? Nesse caso, quando eu faço uma comparação para verificar se um valor é maior que o outro, eu só quero saber se ele é exatamente maior. Se eu quiser verificar que ele tem um valor igual ou maior, eu utilizo uma outra forma de comparação, que é o maior ou igual. Parece óbvio, mas é importante que a gente preste atenção a esses detalhes, tá? Outro detalhe importante, quando eu quero verificar se um valor é igual ao outro, eu vou utilizar dois símbolos de igualdade. Se eu utilizar só um, eu estou fazendo uma atribuição, que seria passar o valor da direita para a esquerda. E aqui não, nesse caso eu quero fazer comparações, tá? Além disso, eu também posso utilizar operadores lógicos. Os operadores lógicos, então, partem da lógica booleana e nos permitem construir condições aninhadas, ou seja, condições maiores, a partir de valores lógicos, tá? Nesse caso, nós vamos trabalhar nesse semestre, nesse módulo, os operadores lógicos AND, OR e NOT, que podem ser também traduzidos para e, ou e não, e que tem o seu símbolo no Portugal como e, ou exclamação, tá?
tá? Para que a gente possa conhecer e saber utilizar, é importante que nós exploremos e saibamos utilizar o e, por exemplo, né? Nesse caso aqui, eu trouxe a tabela verdade do operador lógico e, que é o que nos permite entender o seu funcionamento. Então, uma tabela verdade tem relação então com a lógica booleana e nos permite então saber qual seria o resultado de uma comparação entre valores lógicos utilizando um determinado operador lógico. Nesse caso, o e, como eu já falei. Observem que nós temos verdadeiro e falso. O resultado é falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Falso e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Quais são as conclusões que eu tiro a partir dessa pequena tabela verdade de somente comparações entre dois valores? Eu posso fazer comparações entre mais valores, tá? Mas o que eu tenho que ter em mente é que, quando eu utilizo a comparação com o operador lógico e, só vou ter resultado verdadeiro se todos os valores envolvidos na comparação forem verdadeiros, certo? Qualquer sinal de um valor falso invalida aquela comparação, torna ela uma comparação falsa. Diferente do ou. O ou, então, conforme a nossa leitura, seria verdadeiro ou falso, verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Nesse caso, eu só vou ter um falso quando não houver nenhum verdadeiro. Ao mesmo tempo, a presença de qualquer verdadeiro torna aquela verificação uma verificação verdadeira. A gente não pode esquecer que todas essas comparações sempre são feitas com valores do tipo lógico ou do tipo boolean, para quem estiver trabalhando com outra linguagem de programação que não o Portugal. Não podemos também esquecer da tabela verdade do not ou do não, que nada mais é, então, o inverso do valor que nós temos. Observem que, se eu tenho o inverso de verdadeiro, eu tenho falso. E se eu tenho o inverso de falso, eu tenho verdadeiro. Tá? A partir do uso da combinação de operadores lógicos com operadores relacionais, então eu posso começar a construir comparações entre valores que tornam o meu programa mais complexo. Por exemplo, se o combustível for menor que 5 litros, faça algo. Se chovendo for igual a sim, né, então faça algo também. Outro exemplo, aqui um pouco mais complexo e já utilizando então um operador lógico. Se o combustível for menor que 5 litros e não tem nem, ou tem um posto, ou seja, se a variável tem posto, tem um valor de sim para ela, né, então eu vou fazer algo, ok? Provavelmente abastecer. Observem que no primeiro exemplo a gente usou um operador relacional, no segundo também, e no terceiro exemplo nós juntamos então e fizemos uma comparação maior, tá? Uma comparação mais complexa. Observem nesse caso que se combustível menor que litros for verdadeiro e tem posto igual a sim, retornar verdadeiro, então é verdadeiro e verdadeiro, significa que eu vou atender essa condição, tá? Lembrando, como eu falei, que essas comparações com operadores relacionais ou operadores lógicos sempre resultam em algo relacionado a um tipo lógico, e sempre vai ter um resultado verdadeiro ou falso, true ou false, 0 ou 1, ok? Seguindo, como é que eu faço então para implementar essas estruturas num programa de computador, no meu algoritmo, né? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, quando eu começo a sintetizar, eu começo a estruturar um algoritmo, eu começo a observar que eu já utilizo aquele pensamento dentro do meu cotidiano. Então, sempre que eu falo numa condição, eu não posso esquecer que eu utilizo a palavra se, né? Então, observem essa estrutura. Se, a minha condição, entre parênteses, abre chaves para indicar a abertura de um bloco, faz algo, se essa condição for verdadeira, fecha o bloco, tá? Então, como eu falei antes, o resultado de uma instrução se, ou seja, o resultado desse comparativo, sempre é um valor lógico. Então, se ele for verdadeiro, ele vai fazer isso aqui, ok? Se não, ele não vai fazer isso, mas isso é algo para a gente ver na aula que vem. Observem esse nosso exemplo, tá? Eu tenho aqui um programa que faz a leitura de um valor inteiro. Então, declarei valor 1, digitei lá, imprimi, digite um valor inteiro, leia valor inteiro 1. Se o valor 1 for maior que 10, imprima ou escreva o valor é maior que 10.
Se o valor 1 for menor ou igual que 10, o valor não é maior que 10. Observem que nesse caso a nossa estrutura é muito clara, né? Eu tenho ali um valor dentro de uma variável e eu estou comparando as variáveis. Se a minha variável 1 for maior que 10, se isso aqui for verdade, eu vou fazer o que está aqui dentro. Se isso aqui for verdade, eu vou fazer o que está aqui dentro, certo? Então essa é a estrutura básica de um programa que tem, então, um desvio condicional. Quando eu falei lá no início de programas mais complexos, eu quero que vocês não esqueçam e lembrem. Antes, nós só tínhamos um fluxo único, nós sabíamos o que era esperado do nosso programa. Aqui não, o que vai ser impresso pelo programa vai depender da entrada que o usuário informar para ele. Aqui nós temos um exemplo um pouco mais complexo, a respeito da possibilidade de alguém dirigir ou não. Observem que nós temos duas variáveis, a variável idade e a variável carteira, né? Então, digite a sua idade. O usuário vai informar a idade dele. Você tem carteira de motorista? Informe S ou N, sim ou não. Ele vai informar S, tá? Então, é um caractere, é uma letra só, ok? Se a idade for maior ou igual que 18 e carteira for igual a S, então, se isso for verdade e isso aqui também, observe o detalhe do E aqui dentro, tá? Então, se essa e essa forem satisfeitas, significa que ele pode dirigir. Ou seja, para que uma condição utilizando o E seja atendida, as duas verificações que ela está comparando têm que ser verdadeiras. Aqui embaixo, então, nós temos um caso contrário. Se a idade for menor que 18 e carteira igual a N, então escreva: você não pode dirigir. Vamos fazer um teste aqui. Se o usuário tiver 17 anos e tiver carteira, ele pode dirigir? Não, certo? Não poderia dirigir, porque para poder dirigir ele tem que ter maior que 18 anos ou igual a 18 anos e possuir carteira, tá? Então, se existisse alguma brecha para que isso fosse possível, nosso programa então não autorizaria ele a dirigir. O que nós vimos aqui, pessoal, são exemplos de como implementar, então, essa estrutura condicional, tá? Baseando-se, então, no uso do comando C para criar as estruturas, o operador lógico e operadores relacionais, tá? Observem que vocês não precisam necessariamente criar um único C dentro do programa, podem ter vários, inclusive posso ter um dentro do outro, ok? Então, a necessidade é que vai fazer com que vocês identifiquem o número de Cs ou se dá para fazer tudo num C, a verificação, certo? Bons estudos e bom trabalho!